Alguma vez, você já sentiu que as portas se fecham uma após a outra, deixando seu caminho bloqueado e sem esperança? Nesses momentos de incerteza e desafio, é fácil se perguntar se algum dia encontrará uma saída. Mas, e se eu te dissesse que existe uma verdade poderosa e transformadora que pode mudar a sua perspectiva? Quando Deus abre as portas, ninguém pode fechar. Isso não é apenas uma afirmação inspiradora, mas uma realidade respaldada pelos ensinamentos de Jesus e pelas Escrituras. Ao longo deste vídeo, exploraremos como Deus intervém em nossas vidas para abrir oportunidades únicas que estão protegidas por seu poder supremo. Inscreva-se em nosso canal para receber mais reflexões e ensinamentos de Jesus, que vão te ajudar a crescer na fé e a enfrentar os desafios com confiança divina. Além disso, comente abaixo: Deus abrirá portas para mim, eu creio de todo o meu coração. Número 1, Apocalipse 3, versículo 8. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Perceba que, na vida, existem momentos em que tudo parece bloqueado, em que você não encontra a saída ou em que as portas se fecham uma após a outra. Mas deixe-me te dizer algo: quando Deus abre uma porta, não existe poder humano nem espiritual que consiga fechá-la. Essa é uma verdade tão reconfortante quanto desafiadora. Em Apocalipse 3, Deus nos lembra isso com clareza. Pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Deus tem a autoridade suprema. Ele abre caminhos que vão além do que podemos imaginar. Agora vem algo importante. Como você pode reconhecer essas portas que Deus abriu para você? Às vezes, estamos tão focados em nossos próprios objetivos e desejos que não enxergamos o que Deus está colocando bem diante de nós. É aí que entra a sensibilidade espiritual. Escute aquela paz interior que surge quando algo está alinhado com a vontade de Deus. É como uma confirmação que você sente no coração, quando ora e percebe que o que está à sua frente está em harmonia com a sua palavra. Por isso, é fundamental diferenciar entre o que Deus abre e o que pode ser apenas uma distração ou até mesmo uma armadilha. Deus não é um Deus de confusão. Ele te dará clareza se você estiver disposto a ouvir. Mas aqui está o desafio. Não basta ver a porta aberta, é preciso atravessá-la. Muitas vezes, o medo da mudança ou do fracasso nos paralisa. Digo isso porque todos já passamos por isso. Lembre-se de Abraão. Deus lhe pediu para deixar tudo, sua terra, seu povo, e seguir um caminho incerto. Está lá em Gênesis. Mas Abraão confiou, deu o passo e isso transformou sua vida para sempre. A fé é a chave que abre a porta, mas também é a força que te faz caminhar através dela, mesmo quando o terreno parece incerto. É claro que nem toda porta aberta parece uma oportunidade à primeira vista. Algumas vezes, o que enfrentamos são provas. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente, e ainda assim, Deus usou essa experiência para levá-lo a governar o Egito. O que parecia um obstáculo era, na verdade, uma porta para o propósito divino. Isso nos ensina que as dificuldades podem ser o caminho que Deus usa para nos elevar a novos níveis. E quando finalmente você atravessa a porta, há algo que deve sempre se lembrar. Ninguém pode fechar o que Deus abriu. Sabe por quê? Porque Deus não apenas abre a porta, Ele também a protege. Romanos 8 diz claramente: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso nos dá confiança para descansar nele, confiar em seu plano, mesmo quando não entendemos tudo. Mas atenção, não podemos esquecer nossa responsabilidade. Deus abre a porta, mas cabe a nós dar o passo. Não é hora de adiar, nem de duvidar. Cada oportunidade que Deus te dá exige ação, obediência e preparação. Não se limite a olhar para a porta. Atravesse com determinação, pois o tempo não espera.
As oportunidades perdidas muitas vezes não voltam e precisamos estar prontos para agir no momento em que Deus nos chama. Então, meu amigo, não se esqueça de agradecer. Reconheça que cada porta aberta na sua vida é obra de Deus. Compartilhe o que Ele tem feito por você, pois a sua história pode inspirar outros a confiar e caminhar em fé. No final, quando você caminha com gratidão, atrai mais bênçãos e se mantém humilde, sempre reconhecendo que tudo vem dele. As portas divinas estão aí, esperando que você dê esse passo de fé. O que você fará com aquelas que Deus colocou diante de você hoje? Número 2, Marcos 2, versículo 5. Quebra de correntes internas. Às vezes vivemos carregando correntes que ninguém mais pode ver. Não são físicas, mas pesam tanto ou até mais do que qualquer carga que possamos levar em nossas mãos. São os medos, os ressentimentos, as culpas, essas inseguranças que sussurram ao ouvido que não somos suficientes. Você já parou para pensar em quantas dessas correntes podem estar te limitando? Muitas vezes, até nos convencemos de que nossa situação é normal, como se o peso fosse algo que precisamos aceitar. Mas deixe-me te dizer algo, isso não é o que Deus quer para você. Carregar essas cargas não apenas cansa o espírito, mas também afeta cada decisão que tomamos. É como carregar um saco cheio de pedras sem perceber o quanto isso nos impede de avançar. Talvez você não esteja buscando aqueles sonhos que sempre teve. Ou talvez evite abrir seu coração por medo de ser ferido novamente. Essas correntes invisíveis moldam nossas relações, nossa forma de ver o mundo e até a maneira como nos enxergamos. E o pior de tudo, ao não reconhecê-las, continuamos presos em um ciclo que parece não ter fim. O primeiro passo para a liberdade é admitir que precisamos de ajuda, reconhecer que algo está nos travando. É como quando você percebe que algo em sua vida não se encaixa, que está estagnado ou repetindo os mesmos erros continuamente. Esse sentimento, embora desconfortável, é um sinal de que Deus está te chamando para deixar essas correntes para trás. Ele não quer que você continue vivendo limitado. Quer te dar uma vida plena, cheia de propósito e liberdade. Veja o que Jesus fez com o paralítico em Marcos 2,5. Antes de curá-lo fisicamente, Jesus disse: "Os teus pecados estão perdoados." Isso nos ensina algo poderoso. A verdadeira cura começa no interior. Muitas vezes buscamos consertar o exterior, quando o que realmente precisamos é de uma transformação interna. Só Jesus tem o poder de perdoar e quebrar as correntes mais profundas, aquelas que ninguém mais consegue ver. Esse processo nem sempre é fácil, mas vale a pena. Começa com confissão e arrependimento, reconhecendo nossas falhas diante de Deus e permitindo que Ele nos restaure. Depois, vem o trabalho diário de renovação da mente. Romanos 12 nos diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Isso significa substituir pensamentos negativos pela verdade que encontramos na sua palavra. E não podemos esquecer do perdão. Perdoar aqueles que nos feriram e perdoar a nós mesmos é essencial para quebrar essas correntes. Não é fácil, eu sei, mas quando o fazemos, nos libertamos do peso que nos mantinha presos. Deus também nos dá ferramentas práticas para permanecermos livres. A oração, a leitura da sua palavra e o apoio de uma comunidade de fé são essenciais para fortalecer essa liberdade. Não fomos chamados para caminhar sozinhos. Ao compartilhar nossas lutas com outros, encontramos apoio, encorajamento e forças para continuar. Em Cristo, somos novas criaturas. 2 Coríntios 5 declara claramente: "As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." Você não precisa viver preso a um passado que já não define quem você é. Em Jesus, você encontra uma liberdade que transforma cada aspecto da sua vida.
E essa liberdade não beneficia apenas você. Quando somos livres, impactamos todos ao nosso redor. Seu testemunho pode ser a inspiração que alguém precisa para buscar a sua própria libertação. E ao viver nessa liberdade, podemos cumprir o propósito divino que Deus tem para nossas vidas. Então, hoje eu te pergunto, que correntes você precisa entregar a Deus? Não importa o quão grandes ou profundas elas sejam, Ele tem o poder de quebrá-las. Você não está sozinho nessa luta. E no seu amor, você encontra a chave para ser verdadeiramente livre. Número 3, Lucas, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível na vida. Todos enfrentamos momentos em que sentimos que chegamos ao limite, que as circunstâncias nos superam e que o que precisamos é simplesmente impossível. Talvez seja um diagnóstico médico que parta o seu coração, um relacionamento quebrado que pareça irreparável ou uma situação financeira sem saída. Você já se sentiu assim alguma vez? É normal. Somos humanos e nossas forças são limitadas. Mas aqui está a boa notícia. O que é impossível para nós não é para Deus. Lucas 1:37 deixa isso bem claro. Porque para Deus nada é impossível. Esse nada não é exagero, é a realidade de quem Deus é. Ele não opera sob as mesmas regras que nós. Seu poder transcende o que compreendemos, supera as leis da natureza e derruba qualquer barreira. Ao longo da Bíblia, vemos como Deus pega situações aparentemente inalcançáveis e as transforma em testemunhos de sua glória. A fé é a chave para ver o impossível se tornar realidade. Hebreus 11:1 nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nem sempre é fácil manter a fé, especialmente quando tudo ao nosso redor parece indicar o contrário. Mas é nesses momentos que devemos lembrar que a fé não se baseia no que vemos, mas no que sabemos sobre Deus. Ele é fiel e tem provado isso repetidamente. Pense em Maria, mãe de Jesus. Ela aceitou o impossível com humildade e confiança quando o anjo anunciou que ela conceberia o Salvador. Sua resposta foi simples, mas profunda. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É normal que surjam dúvidas e medos. Todos já ouvimos aquele sussurro interno dizendo, e se não der certo? Ou até, e se Deus não existir? Mas deixe-me te perguntar, você acredita que tudo o que já viveu, o bom e o ruim, foi apenas uma coincidência? Esse tipo de pensamento não vem de Deus. São armadilhas criadas para afastar você da fé e plantar incertezas no seu coração. No entanto, Mateus 19 nos lembra, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus não nos pede para entender como Ele vai fazer, Ele só nos pede para confiar, porque mesmo no meio das nossas perguntas e dúvidas, Ele continua sendo fiel e agindo. Quando Deus faz o impossível, Ele não transforma apenas a nossa vida, mas também impacta todos ao nosso redor. Nosso testemunho pode ser o combustível que alguém precisa para acreditar. Cada milagre, cada intervenção divina é uma oportunidade para mostrar seu poder e cumprir seu propósito em nossas vidas e no mundo. Por isso, viva com expectativa. Não limite o que Deus pode fazer por causa das circunstâncias ou da sua fé. Lembre-se, situações impossíveis são o cenário perfeito para que Ele se glorifique. Você está pronto para crer e deixar Deus fazer o impossível na sua vida? Porque quando Ele intervém, as barreiras caem, os caminhos se abrem e os impossíveis se transformam. Ele continua sendo o mesmo Deus de milagres, ontem, hoje e para sempre. Número 4. Gênesis 6, versículo 21. Transformação através da obediência. A obediência a Deus não é simplesmente cumprir ordens. É um ato de fé que transforma vidas. Quando você escolhe obedecer, está dizendo, Deus, confio que os teus planos são melhores do que os meus.
E isso, deixe-me te dizer, nem sempre é fácil. Às vezes, obedecer significa abrir mão do que achamos ser o melhor para abraçar algo que ainda não compreendemos totalmente. Mas aí está a chave. Confiar na sua sabedoria, mesmo quando não temos a visão completa. Jesus resumiu isso perfeitamente em João 14,15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A obediência é uma expressão de amor, uma forma de nos aproximarmos mais de Deus. Pense em Noé. Você consegue imaginar o que foi construir uma arca gigantesca quando nunca havia chovido? Gênesis 6:22 diz que Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenou. Ele não questionou, não pediu garantias, simplesmente obedeceu. Sua fé e obediência não apenas salvaram sua família, mas preservaram a humanidade e toda a criação. Obedecer mesmo sem entender pode nos levar a cumprir propósitos muito maiores do que podemos imaginar. Às vezes, Deus não te dá todos os detalhes, mas isso não significa que você deva parar. Abraão deixou sua terra sem saber para onde ia, confiando apenas na promessa de Deus. Essa é a essência da fé em ação. Dar o passo mesmo sem ver o caminho completo. Quando você confia na direção de Deus, percebe que o plano dele sempre tem um propósito, mesmo que no início não fique claro. A obediência traz consigo grandes bênçãos. Primeiro, fortalece seu relacionamento com Deus. Cada ato de obediência te aproxima mais do coração dele, tornando você mais sensível à sua voz. Segundo, ela cumpre promessas. Deus é fiel, e quando você obedece, vê os planos dele se realizarem na sua vida. Por fim, sua obediência pode impactar outras pessoas. Muitas vezes Deus usa o seu exemplo para inspirar quem está ao seu redor, tornando você um canal de bênçãos. A obediência também se revela nos pequenos detalhes. É fácil pensar que Deus só nos pede coisas grandes, mas na verdade o chamado à fidelidade começa no cotidiano. Lucas 16:10 nos lembra: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. É nessas decisões diárias que Deus molda nosso caráter e nos prepara para responsabilidades maiores. Se não formos obedientes no pequeno, como poderemos administrar coisas maiores? Claro, obedecer nem sempre é simples. O exemplo mais claro disso está em Adão e Eva. Deus lhes deu tudo no Éden com apenas uma instrução: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles, tentados pela serpente, decidiram desobedecer, acreditando que sabiam mais do que Deus. Esse ato não apenas rompeu a relação deles com Deus, mas trouxe o pecado e o sofrimento ao mundo. O que parecia uma decisão pequena teve consequências eternas, mostrando que a obediência não é uma limitação, mas sim uma proteção que nos guarda dentro do propósito e do amor de Deus. Se você quer cultivar a obediência, comece ouvindo a voz dele. Dedique tempo à oração e à leitura da Bíblia. Deus sempre fala, mas às vezes não estamos atentos. Também é importante agir de imediato. Obediência adiada não é obediência. Jesus nos deu o exemplo perfeito em Filipenses 2:8. Ele se humilhou e foi obediente até a morte. Ele não apenas fez a vontade de Deus, mas a colocou acima da sua própria. A obediência é uma ponte para a transformação. Quando você escolhe seguir a voz de Deus, mesmo sem entender o caminho, ele te leva a lugares que você jamais imaginou. Por isso, hoje te pergunto: você está disposto a confiar e obedecer? Porque quando você faz isso, não apenas transforma a sua vida, mas também cumpre o propósito de Deus no mundo. E isso, meu amigo, é o poder da obediência. Número 5, Mateus 14, versículo 29, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. O medo do desconhecido é algo que todos nós já enfrentamos. É aquele sentimento que te paralisa quando você pensa em dar um passo em direção a algo novo, algo incerto.
Muitas vezes nos pegamos analisando cada detalhe, buscando uma certeza que nunca chega, e isso nos mantém presos no mesmo lugar. Mas deixe-me te dizer algo: o medo não precisa ser o seu limite. Deus não nos criou para ficarmos na nossa zona de conforto. Ele nos chama para mais, para sair, explorar, caminhar em fé, mesmo quando não conseguimos ver o caminho completo. Temos em Pedro um dos exemplos mais claros do que significa enfrentar o medo com fé. Mateus 14 nos conta como, em meio a uma tempestade, Jesus o chamou para caminhar sobre as águas. Pedro saiu do barco, algo que ninguém mais teve coragem de fazer. No começo, ele caminhou, mas quando tirou os olhos de Jesus e passou a olhar para o vento e as ondas, começou a afundar. Você já se sentiu assim? Como se o medo estivesse te vencendo. A lição aqui é clara. Quando mantemos nossos olhos em Jesus, podemos superar qualquer medo. É quando focamos nas circunstâncias que começamos a afundar. O medo não desaparece magicamente, mas a fé nos dá coragem para seguir em frente apesar dele. 2 de Timóteo 1:7 nos lembra que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Isso significa que Ele nos equipou com tudo o que precisamos para enfrentar o desconhecido. Às vezes, o primeiro passo é simplesmente confiar que Ele vai nos sustentar, mesmo que não saibamos como Ele fará isso. Enfrentar o medo traz recompensas incríveis. Você descobre capacidades que nem sabia que tinha, sua fé se fortalece e você se torna inspiração para os outros. Mas quando permitimos que o medo nos paralise, perdemos as oportunidades e bênçãos que Deus preparou para nós. Quantas vezes você já se perguntou, e se eu tivesse tido coragem de agir? Deus não quer que você viva com arrependimentos. Ele quer que você confie que o caminho já foi preparado. O mais bonito de caminhar pelo desconhecido é saber que Deus já está lá. Isaías 41 nos diz: não temas, porque eu estou contigo. Sua presença constante nos garante que não estamos sozinhos. Mesmo quando não conseguimos ver o próximo passo, Ele já viu o final do caminho. Nosso papel é confiar e seguir adiante. Então, o que está te impedindo? Dê o primeiro passo, por menor que seja. Busque a Deus em oração. Comece a se mover em direção a esse chamado que você sente no coração. Cerque-se de pessoas que te encorajem e te ajudem a permanecer firme. Lembre-se, toda vez que você enfrenta o medo e confia em Deus, não apenas avança, mas inspira outros a fazerem o mesmo. Deus tem coisas maravilhosas esperando por você, mas é preciso sair do barco. Você tem coragem de caminhar em direção a Jesus, deixando o medo para trás e abraçando o desconhecido com fé? Número 6. 1 de Samuel 16, versículo 45, perspectivas que mudam tudo. Nossa maneira de ver as coisas tem o poder de transformar nossa realidade. O que percebemos como impossível ou esmagador aos olhos de Deus pode se tornar uma oportunidade para glorificar seu nome. Veja o exemplo de Davi e Golias. Enquanto os soldados viam um gigante invencível, Davi viu uma chance de demonstrar o poder de Deus. Em 1 de Samuel 17:45, Davi declara: Tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa perspectiva baseada na fé mudou o resultado do que parecia ser uma batalha perdida. Muitas vezes, nossas próprias crenças limitantes nos impedem. Pensamos, eu não sou capaz, isso é demais para mim, ou nunca vou conseguir. Essas barreiras nem sempre são reais. São construções mentais que se colocam entre nós e o propósito de Deus. É essencial identificar essas ideias e substituí-las pela verdade da sua palavra. Hebreus 11:1 nos lembra: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deus não nos chama a depender do que é visível, mas a confiar no que Ele prometeu.
Uma mudança de perspectiva também exige uma renovação constante da mente. Romanos 12:2 nos exorta: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo contínuo no qual aprendemos a alinhar nossos pensamentos com os de Deus. Quando renovamos a nossa mente, passamos a ver os problemas como oportunidades e as provações como caminhos para um propósito maior. Deus sempre tem uma perspectiva mais alta do que a nossa. Isaías 55:8 e 9 diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Ele vê o panorama completo, mesmo quando nós enxergamos apenas uma pequena parte. Por isso, confiar na sua sabedoria e submeter-se à sua vontade é fundamental para experimentar a transformação que Ele quer realizar em nossas vidas. Mudar nossa perspectiva exige ação. Comece buscando a Deus em oração, pedindo para que Ele abra os seus olhos para ver as coisas como Ele vê. Dedique tempo à sua palavra, permitindo que ela molde a sua forma de pensar. E pratique a gratidão, focando nas bênçãos em vez das dificuldades. Essa mudança não só trará paz em meio às provações, mas também renovará sua esperança e fortalecerá sua fé. Quando adotamos a perspectiva de Deus, algo incrível acontece. Enfrentamos os desafios com uma atitude vitoriosa. Romanos 8:37 diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Com essa mentalidade, os gigantes da nossa vida deixam de ser ameaças e passam a ser oportunidades para Deus demonstrar seu poder. Ao proclamar as promessas de Deus sobre nós, não apenas transformamos nossa realidade, mas também inspiramos outros a fazerem o mesmo. Você está disposto a mudar a sua maneira de ver e permitir que Deus transforme cada área da sua vida? A chave está na perspectiva dele, e ela está ao seu alcance, se você decidir confiar nele. Número 7, Atos 16, versículo 7. Portas fechadas com propósito. Quando uma porta se fecha, é natural sentir frustração, até pensar que falhamos. Fazemos perguntas como: por que Deus permitiu isso? O que eu fiz de errado? Mas deixe-me te dizer algo. Portas fechadas não são o fim. São parte do plano perfeito de Deus. Muitas vezes, essas negativas são uma forma de Ele nos proteger de caminhos que não são os certos ou que ainda não estão preparados para nós. Deus tem uma visão completa da nossa vida, enquanto nós enxergamos apenas uma pequena parte. Às vezes, o que parece rejeição é, na verdade, uma redireção para algo muito melhor. Pense em Paulo, que quis pregar na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Por quê? Porque Deus tinha um propósito diferente para ele na Macedônia. Naquele momento, Paulo poderia ter ficado desanimado, mas confiou que Deus sabia o que estava fazendo. Essa confiança o levou a um lugar onde seu ministério teve um impacto que ele jamais poderia imaginar. E o mesmo acontece conosco. Talvez hoje você não entenda por que algo não deu certo, mas Deus está preparando uma bênção maior, uma porta que se abrirá no tempo perfeito dele. Aceitar uma porta fechada exige humildade. Não é fácil abrir mão de nossas expectativas e aceitar que os planos de Deus são melhores que os nossos. Mas Romanos 12:2 nos lembra que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A chave é confiar, mesmo sem entender. Isso inclui paciência, pois o tempo de Deus nem sempre se alinha ao nosso. Enquanto esperamos, Ele está trabalhando em nós, moldando nosso caráter e nos preparando para o que virá. Às vezes, as portas fechadas vêm acompanhadas de sinais claros, obstáculos que não conseguimos ultrapassar, uma falta de paz ao seguir determinado caminho, ou conselhos de pessoas piedosas que nos alertam de que estamos indo na direção errada. Esses sinais não são coincidência, são maneiras de Deus nos guiar.
Em vez de insistir no que queremos, devemos buscar sua direção em oração, pedindo clareza para entender o propósito dele. As portas fechadas na Bíblia nos ensinam lições importantes. Moisés não entrou na terra prometida por causa da sua desobediência. Jesus não realizou muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade das pessoas. Até Jonas, que inicialmente se recusou a obedecer ao chamado de Deus, acabou entendendo que o propósito de Deus sempre prevalece. Em todos esses casos, as negativas não foram punições, mas oportunidades para aprender, crescer e alinhar-se à vontade de Deus. Quando enfrentamos uma porta fechada, temos duas opções: nos amargurar ou confiar. A primeira nos paralisa, a segunda nos transforma. Provérbios 16:9 diz: "O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos." Deus sempre está no controle. Mesmo que não vejamos o quadro completo, podemos confiar que Ele está guiando cada passo do nosso caminho. As negativas de hoje são a preparação para as bênçãos de amanhã. Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos perceber. Talvez essa porta fechada seja a maneira dele te proteger, te direcionar para algo melhor ou te moldar para o propósito que ele tem para a sua vida. Por isso, em vez de se frustrar, pergunte: Deus, o que o Senhor está fazendo? Para onde quer que eu vá? Confie que o plano dele é perfeito e que, no final, cada porta fechada será uma peça fundamental do belo quadro que ele está pintando para a sua vida. Número 8, Romanos 12, versículo 2. Renovando nossa mente para ver o propósito. A mente é o campo de batalha onde travamos nossas maiores lutas. É nela que nascem as dúvidas, os medos, os pensamentos que nos limitam e nos dizem que não somos suficientes. Mas também é nela que Deus deseja agir para nos transformar. Provérbios 23:7 diz claramente: "Porque, como imagina em sua alma, assim ele é." O que você pensa define quem você é e como você age. Se vivermos presos a padrões de pensamento negativos ou a mentiras, jamais conseguiremos nos ver como Deus nos vê, nem viver o propósito que Ele tem para nós. Por isso, a Bíblia nos chama a renovar nossa mente. Romanos 12:2 diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." O que isso significa? Significa não adotar os padrões de pensamento do mundo, muitas vezes cheios de medo, ansiedade e superficialidade. Ao contrário, trata-se de alinhar nossa mente com a verdade de Deus, permitindo que sua palavra molde nossa perspectiva. Somente assim podemos compreender a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. O processo de renovar nossa mente começa com a identificação dos pensamentos que nos paralisam. Você já disse para si mesmo coisas como: "Eu não sou bom o suficiente" ou "Nunca vou conseguir." Esses são pensamentos que não vêm de Deus. Uma vez reconhecidos, devemos substituí-los pela verdade. Filipenses 4:8 nos dá uma orientação. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, nisso pensai. A palavra de Deus é a ferramenta mais poderosa para combater as mentiras. Passar tempo meditando nela e refletindo sobre o que Deus diz a nosso respeito é fundamental para essa mudança. Renovar a mente não é uma transformação instantânea, mas um processo contínuo. José é um grande exemplo disso. Apesar de ter sido vendido como escravo, encarcerado e traído, ele nunca permitiu que os pensamentos negativos o definissem. Em vez de focar na dor, manteve sua mente fixa no propósito de Deus e no final pôde declarar: "O que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bem." Gênesis 50:20. O benefício de renovar nossa mente é imenso. Ganhamos clareza sobre o propósito que Deus tem para nós. Experimentamos paz em meio às provações e tomamos decisões mais sábias, pois estão alinhadas à verdade divina.
Contudo, o processo não é isento de desafios. É fácil retornar aos velhos padrões ou ser tentado pelas mentiras do inimigo. Mas aqui entra a perseverança. 2 de Coríntios 10:5 nos chama a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa não permitir que nossa mente nos governe sozinha, mas submetê-la a Deus. Uma mente renovada não transforma apenas a nossa vida, mas também a daqueles que estão ao nosso redor. Quando pensamos conforme Deus, nossos relacionamentos melhoram, refletimos seu amor e servimos de exemplo para outros. Mas o mais importante é que isso nos permite cumprir o propósito divino para o qual fomos criados. Deus tem grandes planos para você, mas esses planos começam na sua mente. Então, a pergunta é: você está disposto a renovar seus pensamentos para viver a transformação que Deus tem para a sua vida? Número 9, Provérbios, 3 versículos, 5 e 6. O poder de abrir mão do controle confiando nos planos de Deus. Gostamos de pensar que temos o controle de tudo, não é? Fazemos planos, traçamos metas e tentamos gerenciar cada detalhe da nossa vida. Mas o que acontece quando as coisas não saem como esperávamos? Essa necessidade de controle muitas vezes nos leva à frustração, à ansiedade e ao estresse. É como tentar segurar a areia nas mãos. Quanto mais apertamos, mais ela escapa. A verdade é que não fomos feitos para controlar tudo. Existem coisas que simplesmente não estão sob o nosso comando. E é aí que entra Deus, com sua sabedoria e soberania perfeitas. Provérbios 3, 5 e 6 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa soltar o peso de tentar controlar tudo e confiar que Deus tem um plano melhor. Ele vê o que nós não conseguimos ver e sua perspectiva é eterna. Render-se à sua vontade não é uma derrota, mas o reconhecimento de que os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Não se trata de abandonar nossos sonhos, mas de entregá-los a ele, confiando que serão realizados no tempo e da maneira que ele quiser. Jesus, no jardim do Getsêmani, nos deu o exemplo mais profundo e comovente do que significa abrir mão do controle e confiar no plano de Deus. Imagine aquele momento. Jesus sabia exatamente o que estava prestes a enfrentar. O peso do pecado de toda a humanidade cairia sobre ele. A traição dos seus estava em andamento e a cruz, com toda a sua dor e humilhação, o aguardava ao amanhecer. Não era apenas a dor física que o angustiava, mas a separação momentânea do Pai ao carregar o pecado do mundo. Naquele momento de agonia, Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando abrimos mão do controle, encontramos algo que não tem preço: paz. Deixamos de carregar a ansiedade de tentar gerenciar tudo, porque sabemos que Deus está no controle. Também nos tornamos mais flexíveis e abertos às mudanças e direções inesperadas que Ele possa nos dar. É nesses momentos de rendição que vemos Deus agir de forma sobrenatural, abrindo portas que jamais imaginamos e levando nossa vida a um nível completamente novo. É claro que se agarrar ao controle pode parecer mais seguro, mas na verdade isso limita o que Deus pode fazer em nossa vida. Ficamos frustrados quando as coisas não saem conforme nossos planos e muitas vezes prejudicamos nossos relacionamentos ao tentar controlar os outros. Abrir mão do controle significa confiar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando nós não entendemos. Se você deseja abrir mão do controle, comece pela oração. Converse com Deus. Diga a Ele que entrega suas preocupações e seus planos em suas mãos. Fortaleça sua confiança meditando em sua palavra, lembrando de suas promessas e de sua fidelidade. E haja com fé.
tomando decisões baseadas na confiança, não no medo. João 15,5 nos lembra: sem mim nada podeis fazer. Depender de Deus não é sinal de fraqueza, mas de reconhecer a sua força em nossa vida. Quando soltamos o controle, permitimos que Deus seja Deus. Seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas e seu plano se realiza de maneiras que vão muito além do que podemos imaginar. Por isso, hoje te pergunto: o que você está tentando controlar e que precisa entregar a Deus? Porque quando você libera suas mãos, dá espaço para que Ele haja no tempo dele. E então você verá como tudo se encaixa perfeitamente e experimentará a paz que vem ao confiar plenamente nele. Número 10. Jó 25, fé no silêncio de Deus, confiando quando não há resposta aparente. Às vezes oramos e sentimos que nossas palavras se perdem no ar, que o céu está fechado e Deus permanece em silêncio. Nesses momentos, é fácil sentir que estamos sozinhos, que talvez Ele tenha se esquecido de nós. Chegamos até a fazer perguntas difíceis. Ele está me ouvindo? Será que fiz algo errado? Mas o silêncio de Deus não significa a sua ausência. Jó, em meio ao seu sofrimento, expressou isso de forma comovente. Eis que vou para o Oriente, e lá ele não está. Volto para o Ocidente, e não o percebo. Ainda assim, Jó manteve sua fé, confiando que Deus continuava sendo justo, mesmo sem conseguir vê-lo ou entender o que estava acontecendo. O silêncio de Deus pode ter um propósito. Às vezes é uma prova, um espaço onde nossa fé é refinada e nossa dependência dele se fortalece. Nesses momentos, aprendemos a confiar não apenas no que Deus faz, mas em quem Deus é. É como uma semente que parece estar inativa debaixo da terra, mas que está criando raízes profundas antes de brotar. Pode ser que você não veja resultados imediatos, mas Deus está agindo no oculto, preparando algo muito maior do que você imagina. Isaías 40:31 nos diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Essa espera, por mais difícil que seja, nos transforma. O próprio Jesus experimentou o silêncio de Deus na cruz. Seu clamor: Deus meu, por que me desamparaste? Nos mostra que mesmo no momento de maior angústia, ele escolheu clamar ao Pai. Isso nos lembra que o silêncio de Deus não é o fim. Apesar de não sentir a presença de Deus naquele instante, Jesus sabia que o plano de redenção estava em andamento. O silêncio não era ausência, mas parte de algo muito maior. Quando enfrentamos o silêncio de Deus, não devemos desistir. Persistir na oração, mesmo quando parece que não há resposta, é um ato de fé. Louvar em meio à espera muda a nossa perspectiva, pois nos faz lembrar da fidelidade passada de Deus e confiar em sua promessa para o futuro. Abacuque 2:3 nos assegura: ainda que a visão demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Essa é a esperança que sustenta a nossa fé. O silêncio de Deus também nos convida a prestar atenção às pequenas evidências da sua presença. Às vezes, esperamos uma resposta espetacular, mas ele se manifesta na paz inexplicável que sentimos ou em uma palavra de encorajamento de alguém próximo. Sua fidelidade se revela no cotidiano, nas bênçãos que muitas vezes consideramos simples ou óbvias. No final, o silêncio de Deus é uma oportunidade para crescer, para aprender a confiar mais profundamente e para desenvolver uma fé que não depende das circunstâncias. Ele sempre cumpre suas promessas, e mesmo que a resposta demore, ela chega no momento perfeito. Por isso, se hoje você sente que Deus está em silêncio, lembre-se, Ele está aí, agindo em seu favor, fortalecendo a sua fé e preparando algo muito maior do que você pode imaginar. A pergunta é: você consegue confiar nele mesmo quando não consegue ouvir a sua voz? Número 11. Marcos 4, versículo 30 e Nini.
recebendo paz em meio à tempestade. As tempestades da vida costumam surgir sem aviso. Um dia tudo parece estar calmo e, de repente, uma notícia, uma perda ou um problema inesperado abala o nosso mundo. Essas tempestades podem atingir qualquer área da nossa vida, relacionamentos, saúde, finanças, e com elas vêm sentimentos como medo, ansiedade e, às vezes, desespero. Mas o que define o impacto de uma tempestade não é apenas a sua intensidade, e sim como escolhemos enfrentá-la. E é aí que entra a paz que Deus oferece. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da sua presença constante. Em Marcos 4,39, encontramos um relato que nos convida a refletir profundamente. Jesus e seus discípulos estavam em um barco quando uma grande tempestade se levantou. Os discípulos, cheios de pânico, acordaram Jesus, que dormia tranquilamente. Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. Naquele instante, tudo se fez grande bonança. Mas além da tempestade exterior, Jesus lhes fez uma pergunta ainda mais importante. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa passagem nos lembra que, mesmo no meio das piores tempestades, a sua presença é suficiente para trazer paz. A paz que Deus nos dá não é como a do mundo. Filipenses 4, 6 e 7 nos diz que quando levamos nossas preocupações a Deus em oração, a paz de Deus guardará nossos corações e nossas mentes. Não é uma paz que vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está conosco, trabalhando em tudo para o nosso bem. Essa paz excede todo entendimento, pois não depende do que vemos, mas do que cremos. É a mesma paz que permitiu a Paulo e Silas cantar hinos na prisão e a Daniel dormir tranquilo na cova dos leões. Buscar essa paz exige atitude. Por meio da oração, não como um ritual vazio, mas como uma conversa sincera com Deus, entregamos nossas cargas em suas mãos. Também envolve meditar em sua palavra, lembrando de suas promessas. Isaías 26:3 nos garante: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando focamos nossa mente nele e não em nossos problemas, encontramos descanso. Além disso, o louvor é uma ferramenta poderosa. Quando adoramos, nosso coração se enche de gratidão e nossa perspectiva muda. As tempestades não duram para sempre. Ainda que no momento pareçam intermináveis, Deus tem um propósito em cada prova. Jeremias 29:11 nos lembra: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Cada tempestade nos molda, nos ensina e nos aproxima mais dele. Ao final, saímos mais fortes, mais sábios e com um testemunho que pode impactar as pessoas ao nosso redor. Não importa quão forte seja a tempestade que você enfrenta hoje, Jesus está no seu barco e sua voz ainda tem o poder de acalmar o vento e o mar. A pergunta é: você consegue confiar nele enquanto espera a tempestade se acalmar? Porque a sua paz não é apenas um consolo, é uma promessa, uma certeza de que, aconteça o que acontecer, sua presença jamais te deixará. Número 12, 2 de Coríntios 12. Aceitar a vulnerabilidade como força, descobrindo o poder na nossa fraqueza. A vulnerabilidade é algo que muitos evitam. Fomos ensinados a projetar uma imagem de força, a esconder nossas lutas e fraquezas por medo da rejeição ou do julgamento dos outros. Mas sabe de uma coisa? Na perspectiva de Deus, nossas fraquezas não são um defeito a ser escondido, mas uma oportunidade para que seu poder se manifeste. Como diz 2 de Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso nos convida a ver nossas fragilidades não como algo que nos diminui, mas como um espaço onde Deus pode agir de forma poderosa. Veja o exemplo de Moisés.
Ele mesmo admitiu que não era um bom orador, mas Deus o escolheu para libertar todo um povo. Ou de Gideão, que se considerava o menor e o menos capacitado, mas Deus o chamou de valente e o usou para derrotar os inimigos de Israel. Esses homens não eram fortes por si mesmos, mas confiaram em um Deus que os fortaleceu em suas fraquezas. E isso mudou a história. Aceitar nossas vulnerabilidades abre portas para relacionamentos mais genuínos. Quando somos honestos sobre nossas lutas, nos conectamos com os outros de forma mais profunda, pois todos enfrentamos desafios. Além disso, nos liberta da pressão de fingir perfeição. Não precisamos aparentar uma força que não temos, pois nossa verdadeira força vem de Deus. Como diz Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Reconhecer nossas fraquezas não nos torna menores, nos torna reais e nos aproxima daqueles que também estão lutando. O próprio Jesus nos deu o maior exemplo de vulnerabilidade. Ele se fez humano, experimentou nossas fraquezas e mostrou suas emoções sem reservas. Chorou pela morte de seu amigo Lázaro, angustiou-se no jardim do Getsêmani e pediu aos discípulos que orassem com ele. Mesmo na cruz, humilhou-se até o mais profundo, carregando o nosso pecado e a nossa dor. Sua vulnerabilidade não foi sinal de fraqueza, mas de seu imenso amor e força para cumprir o plano de redenção. Ao aceitar nossa vulnerabilidade, permitimos que Deus trabalhe em nós e através de nós. Isso não significa nos acomodar nas fraquezas, mas depender da sua força para superá-las. Orar, confessar nossas lutas e buscar apoio em uma comunidade de fé são passos práticos para abraçar essa realidade. Deus não espera que sejamos perfeitos. Ele busca corações humildes e dispostos. Quando nos permitimos ser vulneráveis, inspiramos outros. Nossas histórias de superação, de como Deus nos sustentou em meio às lutas, são testemunhos poderosos que fortalecem a fé de quem está ao nosso redor. Não tenha medo de mostrar suas fraquezas, pois é justamente aí que se encontra a verdadeira força. Como diz Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Sua vulnerabilidade não é um obstáculo para Deus. É o lugar onde sua graça se torna mais evidente. Você se atreve a abraçá-la e descobrir o poder que ele pode manifestar no meio da sua fraqueza? Número 13. Mateus 15, versículos 20 e 22. Caminho de compaixão e perdão, libertando o coração para viver em plenitude. O perdão é uma decisão que pode mudar a sua vida. Não significa justificar o que te fizeram, muito menos negar a dor que você sentiu. É, na verdade, um ato de libertar o coração do peso do ressentimento e permitir que Deus cure essas feridas. Às vezes pensamos que perdoar é esquecer, mas não se trata de apagar o que aconteceu, e sim de lembrar sem que doa. É soltar o controle que essa ofensa tem sobre você. Como diz Mateus 18, 21 e 22, Jesus nos chama a perdoar até 70 vezes 7, ou seja, sempre. Porque o perdão é um caminho contínuo, não um ato único. O ressentimento é um fardo que nos consome por dentro. Quando guardamos raiva, nossa alma se enche de amargura e isso afeta nossa paz, nossos relacionamentos e até nossa saúde. É como carregar uma corrente pesada que nos prende ao passado. E o pior é que não apenas prejudica nossa vida emocional e física, mas também a nossa conexão com Deus. Mateus 6, 14 e 15 nos lembra que, se não perdoarmos aos outros, também não poderemos receber plenamente o perdão de Deus. Então, vale a pena se apegar ao ressentimento quando podemos experimentar a liberdade? Jesus nos deu o exemplo supremo de perdão na cruz. Imagine-o cercado de zombaria, dor e rejeição. E ainda assim ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Esse ato de compaixão nos ensina que o perdão não se baseia em se a outra pessoa merece, mas no amor e na graça que recebemos de Deus. Nós também erramos, e mesmo assim Ele nos perdoa todas as vezes. Esse mesmo amor deve ser o combustível para estendermos perdão aos outros. Perdoar não é fácil, mas também não é impossível. O primeiro passo é reconhecer que você foi ferido e se permitir sentir essa dor. Depois, tome a decisão consciente de perdoar. Não espere sentir vontade, pois não é uma emoção, é uma escolha. Ore pela pessoa que te ofendeu, mesmo que no início isso seja difícil. Peça a Deus que a abençoe. Isso não só transforma o seu coração, mas quebra as correntes do ódio. Efésios 4:32 nos diz: sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. O perdão não traz apenas cura interior, mas também abre a porta para a liberdade. Você deixa de ser prisioneiro da ofensa e recupera a sua paz. Além disso, permite que os relacionamentos sejam restaurados, ainda que, em alguns casos, a reconciliação não seja possível ou necessária. Mais importante ainda, o perdão te aproxima de Deus. Quando você liberta o outro, também liberta a sua alma para receber mais da graça e do amor dele. Perdoar não é um sinal de fraqueza, é um ato de coragem. É dizer: não permitirei que essa ferida controle a minha vida. Quando você decide perdoar, não apenas reflete o caráter de Cristo, mas também inspira outras pessoas. Viver com um coração perdoador não só te enche de paz, como também te transforma em um agente de reconciliação, alguém que leva luz onde antes havia escuridão. Hoje, quero te encorajar a soltar esse peso e dar o passo rumo à verdadeira liberdade. Lembre-se, perdoar não muda o passado, mas transforma o presente e abre um caminho cheio de paz e propósito. Número 14, Provérbios 16. Versículo 16. Amizades que transformam o caminho. O poder dos relacionamentos divinos. As amizades são um presente poderoso que pode moldar nossa vida de maneiras surpreendentes. Deus nos criou para viver em conexão, pois não fomos feitos para estar sozinhos. Pense naquelas relações que foram como um refúgio em momentos difíceis, ou naqueles amigos que te incentivaram a ser uma pessoa melhor. Provérbios 17:17 diz: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Um verdadeiro amigo não está ao seu lado apenas nas vitórias, mas também nas quedas, lembrando você de que não caminha sozinho. A Bíblia está cheia de exemplos que mostram como amizades divinas podem transformar vidas. A relação entre Davi e Jonatas é um belo testemunho de lealdade. Jonatas protegeu Davi, mesmo sabendo que isso poderia custar sua posição como herdeiro do trono. Outro exemplo é o de Ruth e Noemi. Quando tudo parecia perdido, Ruth escolheu permanecer ao lado da sogra, mostrando um compromisso que ia além do comum. E claro, Jesus e seus discípulos. Ele não apenas os guiou, mas também os chamou de amigos, compartilhando com eles seus momentos mais íntimos e preparando seus corações para continuarem a missão. As amizades divinas possuem características especiais. Elas se baseiam no amor incondicional, aquele que aceita e apoia sem julgar. Também exigem honestidade e transparência. Em uma relação genuína, não há espaço para máscaras. E, acima de tudo, essas amizades edificam. Um bom amigo te ajuda a se aproximar de Deus, a crescer na fé e a superar desafios com força espiritual. Eclesiastes 4, 9 e 10 resume bem: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas não podemos falar de amizades sem reconhecer que Deus tem um papel ativo em nossos relacionamentos. Ele conecta as pessoas certas no momento exato. Às vezes, uma amizade chega como resposta de oração, como uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual.
Por isso, é importante orar por nossas amizades, pedindo direção para escolher relacionamentos que nos edifiquem e bênçãos para aqueles que caminham conosco. Cultivar amizades saudáveis exige intenção. Não se trata apenas de receber, mas de ser um amigo genuíno, ter interesse verdadeiro pelos outros, ouvir com atenção e se comprometer a investir tempo na relação. É nos momentos de dificuldade que essas amizades mais se destacam. Compartilhar fardos, orar uns pelos outros e fortalecer a fé juntos são pilares de uma amizade que reflete o amor de Deus. Porém, devemos ter cuidado com amizades negativas. 1 Coríntios 15:33 adverte: as más conversações corrompem os bons costumes. Escolher com sabedoria quem permitimos entrar na nossa vida é essencial para proteger nossa integridade espiritual. Estabelecer limites saudáveis não é egoísmo, é sabedoria. Por fim, não podemos esquecer que nosso relacionamento mais importante é com Deus. Jesus nos chama de amigos, oferecendo-nos uma relação pessoal e próxima. Passar tempo com Ele em oração e adoração fortalece não só nossa comunhão com Deus, mas também nos ensina como sermos melhores amigos para os outros. Seu amor sacrificial é o modelo perfeito para nossos relacionamentos. As amizades divinas são um reflexo do amor de Deus e uma ferramenta para o nosso crescimento. Você está disposto a investir nessas relações e também ser um amigo que inspira, apoia e edifica? Porque quando construímos amizades baseadas no amor de Cristo, não transformamos apenas a nossa vida, mas também a daqueles que nos rodeiam. Número 15, João 14, versículos 2 e 3. Esperança na promessa final, vivendo com os olhos na eternidade. A esperança que temos em Cristo não é como as esperanças humanas, que dependem do que vemos ou sentimos. É uma esperança firme, ancorada nas promessas eternas de Deus, que transcende as circunstâncias e nos sustenta em meio a qualquer provação. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, existe uma certeza: esta vida não é o fim. Em João 14, 2 e 3, Jesus nos assegura que foi preparar um lugar para nós, uma morada eterna na casa do Pai. E sua promessa não termina aí. Ele virá novamente para nos levar para estarmos com Ele. Essa é a nossa esperança, uma vida em plena comunhão com Deus. Viver com os olhos na eternidade muda completamente a nossa perspectiva. As prioridades se reorganizam e o que antes parecia importante começa a perder valor diante daquilo que tem significado eterno. As provações, por mais difíceis que sejam, tornam-se mais suportáveis quando lembramos que não são permanentes. Como diz 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. A eternidade com Deus coloca tudo em perspectiva, nos dando força para enfrentar as lutas e motivação para viver uma vida santa, sabendo que o nosso destino final está garantido. O livro de Apocalipse 21 nos oferece uma visão da promessa final. Um mundo restaurado, sem dor, sem morte, sem lágrimas. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e as coisas antigas já terão passado. Você consegue imaginar? Um mundo onde não há mais sofrimento, onde cada ferida é curada e cada perda é restaurada. Essa é a esperança que temos como filhos de Deus. E não é apenas um sonho distante. É uma realidade que Ele já preparou para nós desde a fundação do mundo. Seu plano redentor nos inclui e seremos participantes do seu reino eterno. A ressurreição dos mortos é outra promessa que reforça a nossa esperança. 1 Coríntios 15:20 declara que Jesus é as primícias dos que dormem, o primeiro a ressuscitar em um corpo glorificado. Isso significa que, assim como Ele venceu a morte, nós também venceremos.
Um dia nossos corpos serão transformados, livres da doença, da dor e das limitações. A morte não terá mais poder sobre nós, pois Cristo já a venceu. Como diz aquele poderoso versículo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepultura, a tua vitória? Essa esperança impacta profundamente a nossa vida diária. Ela nos dá força na adversidade, uma alegria que não depende das circunstâncias e um desejo ardente de compartilhar essa verdade com outros. Quando vivemos com os olhos na eternidade, nossa missão se torna clara: proclamar o Evangelho, pois não queremos que ninguém perca a oportunidade de conhecer essa esperança. Hebreus 10:23 nos convida: retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E quando Deus promete algo, podemos ter a certeza de que Ele cumprirá. A promessa da eternidade com Cristo não é apenas um consolo, é também um chamado. Um chamado para vivermos preparados em santidade e expectativa, sabendo que seu retorno está próximo. E quando esse dia chegar, receberemos não só a coroa da vida, mas o maior presente que poderíamos imaginar: a plena comunhão com Deus. Por isso, hoje, enquanto você caminha por este mundo, lembre-se: tudo o que enfrentamos aqui é temporário, nossa esperança é eterna. E essa certeza nos dá propósito e direção. Você está vivendo com os olhos na eternidade? Porque essa esperança não transforma apenas o nosso futuro, ela transforma o nosso presente.